tudo bem com vocês? Vamos para aquele vídeo que causa sempre muita polêmica, mas que é sempre bom a gente estar por dentro deste assunto, que são as adubações. Então, geralmente, quando mudam as estações, nós dividimos praticamente por primavera, verão, outono e inverno. Porque essa diferenciação na forma de adubar as nossas plantas? Porque nós vamos ter um clima mais diferenciado, principalmente nas regiões aqui do sul do Brasil e inclusive Rio Grande do Sul. Nós vamos começar uma época em que nós aqui necessitamos fazer um preparo para as plantas estarem bem saudáveis para o inverno, para aqueles dias de frio, de geada, de neve, não é mesmo? Então eu estou aqui pertinho dos Cymbidiums que marcam essa transição no cultivo, ou seja, começou a floração do Cymbidium, a gente já sabe que vai começar a fazer friozinho. E aí nós temos alguns adubos que são nossos aliados para que as plantas fiquem mais resistentes a essas temperaturas malucas que acontecem entre outono e inverno. Ou seja, essa semana é um exemplo bem clássico. Nós tivemos 2 noites aí com temperatura de 5 graus e o restante da próxima semana vai ser com temperaturas com mínimas de 13, 14, onde as máximas vão estar em torno de 25, 27 graus. E aí nós temos que conciliar o que as plantas estão precisando para que essas temperaturas, essa variação térmica, essa amplitude térmica entre o dia e a noite, e também de termos algumas noites frias, algumas noites quentes, não altere principalmente as brotações e as florações tão desejadas das orquídeas. Pensando no crescimento e no desenvolvimento de inúmeras espécies que nós temos em cultivo durante o ano todo aqui no orquidário, e cada um na sua coleção também, nós temos que pensar um pouquinho quais são as espécies que vão estar fazendo a floração nesse período de outono e inverno. Então aqui a gente já sabe que os Cymbidiums são essas plantas que estarão fazendo, embelezando essa época do ano, mas nós vamos ter também diversas outras, como várias espécies de Paphiopedilums, nós vamos ter as Walkerianas, logo as Cattleyas nobilor, as Percivalianas, Ludemanianas. Então são uma série de plantas que vão estar se preparando para a floração. Então nesse momento a gente precisa trabalhar bastante com aminoácidos e floração, certo? Esses 2 adubos. Se eu conseguir no meu cultivo separar as plantas que estão próximas à época de floração, subindo brotação, que eu sei que dentro de 2, 3 meses, mais ou menos, nós vamos ter a floração delas, é melhor ainda. Mas se eu não tenho como fazer essa separação, não tenho esse tempo, né, para estar fazendo essa separação de plantas, a gente tem uma adubação bem geral que vai ajudar tanto na floração das que estão em período de floração agora, quanto na brotação e enraizamento daquelas que já acabaram a floração. E como isso se dá? Vocês sabem que a nossa linha de adubação compõe produtos de absorção, principalmente foliar. São produtos de uma linha de absorção foliar, certo? Nós temos um diferente que não é absorção foliar, que é o Osmocote. São essas bolinhas aqui que em vários vídeos nós já mostramos e que elas têm uma liberação lenta. Ou seja, a gente vai colocar esse adubo no vasinho e conforme a umidade vai estar presente ali na planta, ele vai estar liberando o NPK e alguns micronutrientes, porque o nosso Osmocote ele é o plus, ou seja, ele vem macro e micronutrientes. Ele é de formulação de manutenção. Por quê? Porque uma liberação muito lenta para estímulo de floração ou estímulo de crescimento, ele não é tão eficaz.
Então, a gente mantendo o Osmocote como uma manutenção, nós conseguimos dar os picos necessários para floração, enraizamento, brotação, com os outros adubos que são de absorção rápida. Então, na nossa absorção mais lenta, diária, aquela dosezinha homeopática, mas que está sempre sendo liberado para a planta, nós vamos ter o Osmocote. Ele é fundamental nos períodos de outono e inverno. Aqui acontece muito do que? Chegou no dia, por exemplo, que eu tinha que passar o aminoácido e tá uma semana de geada, de temperaturas negativas, abaixo dos 5 graus, que a gente sabe que não vai ter como fazer essa adubação, nem como a planta estar num ponto de temperatura adequada para ela estar absorvendo de uma forma eficaz essa adubação. E aí que entra o Osmocote. Ele vai estar lá, garantindo que ao menos aquele mínimo de metabolismo que a planta está tendo no período seja suprido, que a gente tenha macro e micronutrientes ali disponíveis no substrato. Que às vezes o que acontece? Eu não vou fazer uma rega muito grande, não tem como, mas eu vou molhar um pouco o substrato no período mais quente do dia e ali vai estar sendo liberado aquela dosezinha que a planta vai estar absorvendo tranquilamente. Então, o Osmocote é o nosso grande aliado. A gente tem que fazer a colocação dele a cada 3 meses. O nosso é o 3M, certo? Então, a cada 3 meses, nós vamos estar repondo eles aqui no nosso substrato geral, para todas as plantas, certo? Em seguida, nós vamos ter o que? Com inverno e frio, a gente geralmente tem alguns problemas com fungos e podridões. Sem falar em bactérias e tudo mais, mas para não entrar assim em desespero e pensar em um mundaréu de situações que acontecem, principalmente quando as plantas se danificam pela geada, a gente precisa cortar às vezes partes das plantas também, de bulbos que sofreram com o período mais frio. Então, gente, o enxofre, ele também é indispensável. O nosso enxofre agora, para quem está nos acompanhando, sabe que ele está nessa versão em que a gente faz a diluição com ele em pó, tá? Nesse enxofre aqui, você já vai ter também um mínimo de nitrogênio, tá? Que vai garantir também que a planta está recebendo enxofre, mas também já está dando uma ajuda no nitrogênio dela para ela consumir melhor ainda, de forma mais eficaz, o enxofre que está aqui depositado. Esse enxofre, gente, a nossa recomendação no rótulo, vocês vão ver, é que ele é para cada 2 meses. Ele tem uma concentração por molécula em que a planta vai estar absorvendo mais alta. Então, a gente pode colocar ele a cada 2 meses num cultivo onde a temperatura é mais estável, onde não tem essas temperaturas bruscas de inverno. E quem mora aqui para nossa região e que tem essas temperaturas que caem bruscamente, que tem um período de umidade bem grande, ou mesmo quem não tem queda de temperatura, mas vai ter um período de chuvas muito elevado por muito tempo, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar o enxofre uma vez ao mês. Então, a gente sabe que na etiqueta está colocada a cada 2 meses, porém, nós vamos colocar ele uma vez ao mês na nossa adubação. Ele vai ser, como é que a gente vai dizer? Insubstituível, tá? O enxofre vai ser aquele nosso aliado para evitar que nós tenhamos que estar sempre passando um fungicida, né? Perdendo plantas, perdendo brotação, perdendo enraizamento. Então, ele é o nosso grande aliado também, junto com o Osmocote aí, para adubação de outono e inverno. E nós vamos começar a colocar a mesma dosagem, que são 4 gramas por litro, uma vez ao mês até o final do inverno. Bom, então já foram lá o Osmocote e o enxofre, muito importantes aqui para nossa adubação dar certo neste período. Nós vamos ter o que também, gente? Nós vamos ter sempre, quando a gente vai abusar um pouquinho mais de produtos, que vai ser o caso, né, de
estarmos utilizando o enxofre uma vez ao mês, de estar mantendo mais o osmocote no substrato, né? São as sais que vão acidificar um pouco mais o nosso substrato. Então, lá nós vamos ter o nosso salvador, que é o cálcio. O cálcio agora também, ele não é mais aquele leite que a gente tinha antigamente, né? E que manchava a folha, manchava a flor, ele era muito eficaz, mas ele manchava demais o vegetal das plantas e não era fácil de tirar. E também ele só tinha uma absorção na raiz. Agora esse cálcio aqui, gente, ele é absorvido na folha, na raiz, no brotinho. Então, tudo aonde ele for, ele pegar, ele vai ter uma absorção. Então, é um cálcio bem melhorado e que vai ajudar a controlar o pH do nosso substrato, certo? Então, aqui o nosso cálcio 1,5 ml a cada 3 meses, que é aquela adubação durante primavera, verão. Nós vamos modificar ela para cada 2 meses. Então, o período vai ficando mais curto, certo? Ao invés de usar o cálcio a cada 3 meses, eu vou usar ele a cada 2 meses. Justamente para manter o equilíbrio deste pH, dessa absorção. Quando eu boto o cálcio, a planta absorve, utiliza e otimiza a adubação que vai vir em seguida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o cálcio e passou-se uns 4 a 5 dias da minha aplicação de cálcio, eu vou aplicar o aminoácido. Este cálcio vai potencializar a ação do aminoácido, que é também muito importante para a planta ficar preparada para as trocas climáticas. Tem uma live gravada aqui já no YouTube, falando especialmente sobre o aminoácido, somente sobre aminoácidos. Vocês podem conferir lá e ver todas as vantagens que existem no uso do aminoácido no nosso cultivo, certo? E aí, o aminoácido, sim, a cada 15 dias, tá? Então, vocês vão passar ele a cada 15 dias. E se por um acaso, quando chegou o dia novamente de repassar o aminoácido e não tá bom o clima, não tá favorável, eu vou dar um tempo maior. Mas eu sei que tem lá o osmocote que tá dando conta do recado enquanto eu não passo o aminoácido. Que eu tenho o enxofre que está controlando para que a planta tenha uma imunidade maior aos fungos, aos vírus, às bactérias que estão no ambiente, certo? Então, um é sempre um complemento do outro. E aí, quando eu for passar daqui 15 dias novamente o aminoácido, eu tenho que estar passando o cálcio? Não, o cálcio você vai passar a cada 2 meses. Então, anota lá no calendário. Foi no dia 20 de abril que você passou? Então, abril, maio, junho, eu vou passar no dia 20 de junho, certo? E aí, esses intervalos de 2 meses, a cada 15 dias, eu posso estar usando aminoácido. Se vê que tá muito frio, que não tá dando para fazer adubação, põe o aminoácido uma vez por mês, não tem problema, tá? E para complementar isso tudo, a gente sabe que nós vamos ter essas espécies que estão com a floração, necessitando o quê? De uma fonte de, lembram do NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio? E o fósforo super especial ali para a condição de floração. Então, nós vamos ter que dar a planta vai estar necessitando desse fósforo, nós vamos ter que dar uma adubação que seja potente em fósforo para essas plantas que estão em floração. E aí, se eu consigo ter separado aquelas que estão em espato, ou que eu sei que a espécie, por exemplo, o Cymbidium, a Walkeriana, a Nobilor, a Persivaliana, o Sapatinho, que vão estar com a floração em breve, eu já aplico o de floração. Eu não vou fazer uso aqui mais durante outono e inverno do adubo de manutenção. Por quê? Porque a planta, elas estão com o metabolismo mais baixo, a gente já está dando doses homeopáticas e nós estamos pincelando aquilo que realmente ela vai estar usando no momento, que vai ser o adubo de
floração para aquelas que estão em período de floração. E aí eu vou usar ele a cada 15 dias. Eu posso usar uma vez por semana na minha Cymbidium para ver se floresce. Tá muito tempo sem florir, eu acho que não tô conseguindo fazer floração. Pode, tá, gente? Não tem problema. Essas espécies que eu falei para vocês que estão aptas à floração nessa época, a gente pode estimular elas mais frequente do que as demais. Então, ao invés de passar 15 dias, pode passar uma vez por semana, tranquilamente, não tem problema. O que a gente não pode fazer é passar no mesmo dia o aminoácido, o de floração, dali 2 dias o cálcio, não pode. A gente tem que dar um intervalo de no mínimo 4 dias entre um produto e outro. Esse produto precisa ser aproveitado, assimilado pela planta, ela tem que ter feito o processo e aí depois eu começo com o outro. Se eu misturar tudo junto, a gente só vai salinizar a planta, fazer queimaduras e ela não vai conseguir absorver o que ela necessita em um período de tempo tão curto, certo? Então, assim, sempre um espaçamento de no mínimo 4 dias, vocês vão ter uma adubação bem frequente. É suado? É suado, a cada tempinho em tempinho a gente tem ali uma adubação, mas é muito bom a gente saber e a gente que tenha essa capacidade de nós estarmos utilizando produtos que vão nos auxiliar nesse período em que as plantas vão estar num ambiente com frio, com chuva, com umidade, tá, pessoal? Então, esse é a questão do de floração. E o que eu gosto de fazer muito, que dá muito efeito, é assim, não tem um dia especial para fazer isso, vamos dizer assim, de 15 em 15, não é uma data marcada no calendário, é o quê? Bom, eu sei que vai entrar o outono, que daqui 20 dias, por exemplo, já tá marcando a primeira frente fria com chuvas. O que que eu vou fazer? Se eu tinha, por exemplo, o cálcio, eu tinha um outro para dar, não vou dar e vou dar uma dose de crescimento. É a planta que tá florida, é a planta que não tá florida, é a planta que tá brotando, é a planta que tá sem raiz, para todas. Isso a gente vem utilizando há muito tempo aqui no orquidário e dá bem certo. Então, ao menos na troca de estação agora de outono e inverno, certo? Então, eu vou dar uma pesquisada ali, eu vejo, daqui uma semana, geralmente a gente tem o controle até 10 dias ali, a gente sabe que vai dar uma temperatura baixa, abaixo de 5 graus, daqui 7, 8 dias. Eu pego, paro tudo e dou o crescimento. E vou repetir isso lá na entrada do inverno. Então, nós estamos agora, final de abril, início de maio, eu vou fazer isso. Maio, junho, julho. Lá quando eu chegar no final de junho, início de julho, eu vou de novo, tá? Num dia que seja quente, mas que eu sei que daqui uma semana vai fazer o frio. Que a planta vai estar com uma carga de nitrogênio suficiente para resistir esse período que ela precisar ficar sem adubação. Acontece de passar às vezes 30 dias e nós não conseguirmos adubar a planta. Acontece. O ano passado, mês de junho, foi terrível aqui. Era chuva, dia e noite, temperaturas baixas, dia e noite, e nós não tínhamos como estar molhando em excesso ou fazendo adubação. Esse período as plantas ficaram basicamente com osmocote. E se deram bem, porque assim que deu aquele calorzinho, a gente incentivou com o quê? Com o nitrogênio, que é o adubo de crescimento, certo? Então, vocês fazendo em 2 aplicações, uma agora no outono e uma lá bem no inverno, dessa concentração maior de nitrogênio, as plantas vão dar conta tranquilamente. E os outros todos vocês podem utilizar no calendário de vocês. Uma vez ao mês, o enxofre, 2 vezes por mês o cálcio, o osmocote de 3 em 3 meses diretamente no solo e
O aminoácido e o de floração, a gente pode passar uma semana um e uma semana o outro. Ou uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, 30 dias, tá? Como vocês tiverem o período de dias mais quentes, com mais luminosidade, para estar fazendo essa adubação. E os resultados, gente, falam por si, tá? Então, quem quiser deixar aí nos comentários já, quem que já utiliza as nossas adubações, nós tivemos aí recém a de primavera-verão, eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o relato de vocês, como é que foi a experiência com essa adubação, o que vocês conseguiram ver de diferente nas plantas. É muito bom esse feedback, né, de nós podermos estar sempre com produtos diferenciados, né, que nem eu mostrei para vocês aqui. O cálcio e o enxofre são produtos que nós conseguimos com mais eficiência, utilizando menos e sendo mais eficiente. Então, isso sempre a gente está em busca de produtos que consigam garantir uma qualidade, né, muito boa para vocês em termos de floração, de enraizamento, de brotação, tudo em dia, né? É isso que a gente quer ver no nosso cultivo. E aqui passar para mostrar para vocês um pouquinho, então, olhem só. Os Cymbidiums, quando eles começam a floração, eles ficam assim, né? Essa é a haste floral, mais gordinha aqui o broto. E em seguida, né, eles começam a colocar as colorações maravilhosas. Há muitas espécies agora, variedades, não espécies, né, de Cymbidiums que tem perfume. Então, por exemplo, essa é uma variedade, gente, que tem um perfume muito bom. E nós temos as variedades também que, além de perfume, são resistentes às temperaturas mais altas. Então, o pessoal aí que cultiva Cymbidium em algumas regiões com um clima mais quente, também está conseguindo cultivar essas variedades de clima mais quente. Então, tem esse amarelo. Esse aqui é bem interessante, porque ele abre num tom assim, próximo ao verde, com amarelo, limão. E conforme ele vai ficando aberto, ele vai ficando branco. Ele vai ficar bem branquinho. Então, são variedades que cada ano a gente, através de cruzamentos, vai fazendo e tornando, né, esse encanto pelos Cymbidiums cada vez maior. Temos aqui também, né, as mudinhas, já dos nossos cruzamentos também. Esse aqui, por exemplo, é um Thraciano com Valácea, olha que lindo. Temos vídeo sobre replante de Cymbidiums já no canal também, para quem quiser dar uma olhada. E claro, né, gente, as plantas que são pequenininhas assim, que são mudinhas, nós não precisamos estar fazendo uso do adubo de floração. A gente vai utilizar o adubo de crescimento, aminoácido, cálcio, assim como nós temos nos kits, tá, gente? Então, a gente vende eles nessas proporções, mas quem precisar, quem tiver muitas plantas, a gente também disponibiliza, por exemplo, de meio litro, 1 litro, aqui o Osmocote de 1 quilo, meio quilo, assim como todos os outros. E aqui, algumas plantas lindas, porque muitas vezes a gente está acostumado a pensar em outono, com plantas caindo folhas, com dormência, mas no mundo das orquídeas a gente tem esse diferencial. A gente tem planta florindo no inverno, no outono, nós temos aquelas que estão mais dormentes, mas nós temos todas as outras que estão fazendo floração nesse período. E isso é maravilhoso, né? Contar com esse colorido e esse perfume numa época do ano que às vezes nos entristece também. Certo? Então, pessoal, vamos ficar aqui de fundo para essas lindezas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo com seus amigos e com o seu grupo, né? O pessoal que tem grupo aí no WhatsApp sobre orquídeas, já deixa lá para todo mundo ter acesso à nossa informação sobre adubação também.
E podem, quem tiver interesse em adquirir os nossos adubos, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que a gente está disponibilizando para vocês. Dúvidas, perguntas, deixem tudo aí nos comentários que nós sempre estamos olhando e aprimorando para os próximos vídeos. Um beijão, um abraço e até o nosso próximo vídeo.